Bom, então, boa noite a todos. Boa noite, Denise, Tarina, Vinícius, aos que estão assistindo, começando essa atividade. Bom, a Perspectivas Anos 20 é uma atividade da Escola de Arte Dramática da USP, na verdade, uma série de encontros, um misto de conversas, aulas, pequenos seminários, encontros em que a ideia é conversar e discutir um pouco sobre questões do tempo presente, questões desse momento que nos toma a todos, muito a partir dos processos e das práticas que vão atravessando a escola nesse momento. E a cada encontro nós trazemos um convidado, uma convidada que possa conversar, ou que venha conversar com a gente sobre essas questões. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber a Denise Ferreira da Silva. A Denise é professora, diretora do The Social Justice Institute da Universidade British Columbia, em Vancouver. Tem uma série de livros escritos teóricos, mas também uma prática artística sobre a qual ela vai também falar hoje. Ela é autora de um livro recentemente publicado aqui no Brasil, que é A Dívida Impagável, publicada pela Oficina de Imaginação, mas também é autora de um livro publicado em 2007, que é o Toward a Global Idea of Race, um livro que traz uma série de questões sobre as quais ela também vai falar hoje e que tem, nesse momento, uma tradução sendo preparada, uma tradução no prelo, a ser publicada muito em breve pela editora Cobogó. E ela também vai falar sobre a prática artística dela, com parcerias com artistas como Valentina Desideri e Arjuna Newman, práticas performativas, filmes, enfim, uma série de atividades que, enfim, trazem o nosso interesse nesse momento. A ideia é que a gente tenha como ponto de partida dessa conversa de hoje um tema bastante geral, mas que, de certo modo, descreve uma série de inquietações que nos tomam. O título da fala de hoje, ou dessa conversa, é A Dívida Impagável, Racismo, Capitalismo, Pandemia e a Arte que Fazemos. Para ter essa conversa, vou explicar um pouco a dinâmica. Nós teremos aqui um tempo em que a Denise vai fazer uma breve introdução, falando um pouco sobre essas questões. Na sequência, eu e o Vinícius Bernardo é aluno da escola, aluno nossa turma de segundo ano, também vai participar dessa conversa, e a partir de um certo momento a gente abre para perguntas ou questões que venham dos participantes via chat do YouTube, e a Tarina, que é professora também na escola, vai fazer essa mediação, trazendo as questões aqui para a sala, e então a gente tenta ampliar essa conversa. Então essa vai ser um pouco a dinâmica. Denise, mais uma vez, em nome da escola, agradeço a sua presença e com você a palavra. Bom, obrigada, Zé Fernando, pelo convite de participar dessa série de conversas, e obrigada, Vinícius e Tarina, por fazerem parte dela também, e o outro Vinícius Oliveira, que está tomando conta da gente aqui, dessa situação virtual nossa. Boa noite para vocês todas, todos. É realmente um prazer fazer essa conversa, e também me lembra
que eu tive a oportunidade de estar aí em São Paulo por 2 semanas em dezembro, que foi, ainda bem que eu pude fazer isso. Então, o que eu vou fazer é um pouco falar sobre 2 formulações, 2 conceitos com os quais eu tenho trabalhado ultimamente. Agora, eu vou passar a maior parte do tempo não falando sobre eles e depois eu vou dizer para vocês como é que eles se linkam. Então, eu as convido para fazer perguntas mais específicas sobre os conceitos, mas eu acho que isso aqui vai funcionar. E o meu plano era de falar por 10 minutos, depois eu me lembrei que eu vou falar em português, então 20 minutos, aí depois eu me lembrei que sou eu, então vai ser uns 30 minutos. E para os alunos e alunas da escola, vocês assistiram ao meu filme Serpent Rain com a Arjuna, e então vocês, eu acho que vão se dar conta, e outras pessoas, claro, que assistiram o filme, vão se dar conta de que essas formulações, termos já aparecem no filme. Então, quando a gente começar a conversar, também a gente pode trazer Serpent Rain, e talvez os que tenham assistido For Waters, Deep Implicancy, podem trazer questões sobre este trabalho também. Então, nesses 20, 30 minutos, 40 minutos, quem sabe, eu gostaria de comentar sobre 2 perguntas, ou talvez 2 séries de perguntas que, para mim, são chaves e que expõem e quebram o que eu identifico como a lógica perversa da subjugação racial. E essa lógica eu chamo de dialética racial. Eu vou falar mais sobre ela no final, quando eu chegar no final. Mas essas perguntas são, na verdade, questões que eu as coloco também porque elas convidam questionamentos. Então, as 2 séries de perguntas. A primeira pergunta é: por que a mobilização repetitiva e constante da violência policial, que para mim funciona como um mecanismo de gerenciamento do Estado, principalmente pessoas negras em territórios negros e também indígenas, a gente tem que dizer, por que esta mobilização da violência policial não gera uma crise ética? Por que esses atos letais não são considerados crimes? Por que, quando chegam às cortes de justiça, policiais envolvidos nesses atos são geralmente absolvidos? Ou seja, por que, falando especificamente, as vidas negras não importam? Eu tenho pensado sobre violência policial a minha vida toda, desde que eu lembro de estar pensando, mas o primeiro texto que eu escrevi sobre essas questões, principalmente sobre a violência policial, foi publicado no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, em 1989, 88, eu não lembro bem exatamente qual foi o ano, já tem tanto tempo. E nesse texto, foi um texto de opinião que me pediram, eu estava comentando sobre uma ação policial na Rocinha. A polícia invadiu a casa e prendeu um vereador negro, dizendo que ele era traficante de drogas. Era um candidato a vereador negro, né? Ele ainda não era, ele estava se candidatando. E ali, nesse texto, eu comento sobre a criminalização de pessoas e espaços negros e pobres, pretos e pobres, e como esta criminalização autoriza e justifica tais violações, como a invasão de uma casa e prender uma pessoa sem prova, sem mandato. Desses últimos, já são 30 anos, eu escrevi outros textos, escrevi textos nos anos 90 sobre a chacina de Vigário Geral e outras. Esses textos mais dos anos 90 são em inglês. Um deles, o mais recente, Nobody's, foi traduzido para o português. Nobody's eu publiquei em 2009. Ele foi traduzido, eu acho que traduzido e publicado em português em 2014. O meu argumento nesses textos, né, que é o mais importante, é de que as explicações predominantes da subjugação racial, as explicações que apontam a discriminação, hierarquia e exclusão, e eu a chamo a lógica da exclusão, que essas explicações, ou a lógica da exclusão,
não dá conta das questões acima. Na verdade, esta explicação é o que justifica e autoriza esses atos letais, esses atos de violência policial. Por quê? Eu vou dizer por quê daqui a pouco, quando eu comentar sobre o que eu chamo a dialética racial e também sobre o evento racial e a dívida impagável. E também e principalmente quando eu comentar como elas funcionam como ferramentas do conhecimento que trazem uma característica fundamental do conhecimento moderno, que é o fato de que as suas ferramentas geralmente funcionam como arma. Mas antes de eu falar como armas, antes de eu falar nisso, deixa eu falar sobre a segunda série de perguntas, a segunda pergunta, ou o que eu estou chamando de questionamentos. E esses foram levantados quando eu estava refletindo sobre a explicação dominante da crise econômica de 2007 e 2008. E essa crise foi atribuída aos títulos garantidos por hipotecas constituídas de crédito hipotecário alto. Elas são chamadas de crédito subprime, e basicamente o que caracteriza essas hipotecas é o fato de que os juros são muito altos e, além de serem muito altos, muito acima das taxas normais, aceitáveis, esses juros também são variáveis. Então, as pessoas pediam empréstimo para comprar uma casa com uma taxa de juros que começava, sei lá, 10% e acabava 30%, né? Porque ia variando dependendo do mercado financeiro. Bom, esses empréstimos foram dados a pessoas, famílias negras e latinas de baixa renda nos Estados Unidos, e essas famílias, claro, tinham problemas de crédito, né? Elas não qualificavam para receber as taxas normais, usuais. E, para mim, naquela época, quando eu estava refletindo sobre o que estava acontecendo em 2007 e 2008, a questão era como é que essas taxas, essas hipotecas com esses juros tão altos se tornaram tão valiosas? O que as fez tão valiosas? Bom, a gente sabe que quanto mais risco, né, quanto mais arriscada a transação financeira ou o objeto financeiro, mais valiosa a transação mais valioso o objeto Mas, no caso dessas hipotecas e dos títulos associados a ela, mas, em particular, no caso desses créditos, dessas hipotecas, o que as tornou valiosas é o fato de que elas estavam associadas, as pessoas estavam associadas à incapacidade dessas pessoas de pagar realmente pelo empréstimo, né? Então, foi a pobreza dessas pessoas que garantia que esses objetos financeiros ajudassem a enriquecer mais e mais pessoas que já tinham muito dinheiro. E, claro, que a gente sabe que a incapacidade de pagar, e eu estou falando principalmente nos Estados Unidos, porque, embora a crise da subprime, que a gente chamava, tenha atingido o mundo inteiro, essas hipotecas foram vendidas principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que essa incapacidade de pagar resulta de séculos de colonização e escravidão e décadas, né, de subjugação racial que se seguiram à abolição da escravidão, e que resultaram na situação de destituição econômica, para falar simplesmente, dessas populações negras e latinas imigrantes. Então, a pergunta para mim, para repeti-la de novo, é como é que então os que não têm nada se tornaram tão valiosos? Então, quando eu estava prestando atenção a essa situação inusitada, essa contradição social, que eu acho uma contradição social, mas não financeira, eu me dei conta de que tanto a situação histórica que levou essa situação, a destituição financeira, quanto a explicação para a crise, culpava essas pessoas não só
por sua situação econômica, mas também pela crise financeira que elas tinham acarretado. E uma crise que naquela época parecia que ia trazer o fim do capitalismo finalmente, mas claro que não aconteceu, como a gente sabe. E isso não aconteceu porque os governos decidiram cortar custos de programas sociais para salvar suas economias e ajudar as corporações multinacionais financeiras que eram consideradas too big to fail, muito grandes para falir. Então, o resultado é que o capitalismo financeiro acabou sendo fortalecido por aquela crise econômica. Então, os termos e formulações sobre os quais eu vou falar hoje emergiram quando eu estava não tentando encontrar uma resposta para esses dois grupos de perguntas, mas tentando entender por que essas perguntas não estavam mesmo sendo levantadas. Por que ninguém estava perguntando por que as vidas negras não importam, ou por que os pobres foram responsabilizados pelas perdas financeiras sofridas pelos muito, 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 muito ricos. E, no meu ver, essas perguntas se referem ao que eu chamo de cenas do valor, a cena ética e a cena econômica do valor. Mais especificamente, elas se referem ao fato de que o conceito do racial, o qual eu vejo como uma ferramenta de produção de sujeitos modernos, né, uma ferramenta política simbólica, este conceito estabelece como grupos diferentes, como populações diferentes, são posicionadas em relação à noção ética da humanidade. Quero dizer, enquanto diferentes grupos humanos, né, que são classificados racialmente, expressam a diversidade humana, somente brancos europeus, principalmente, né, falando desse período pós-iluminista, somente brancos europeus são tidos como expressando a dignidade humana. E isso é só uma forma simples de colocar. A explicação é mais complicada, tem muitas nuances, então a gente também pode falar mais sobre essa tese durante as perguntas e respostas. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é o fato de que esta distinção a distinção racial, esta distinção é fundamentalmente moral, quer dizer, ética. E ela faz o seu trabalho nos níveis jurídicos, né, de direito, da lei, e nos níveis econômicos. Então, a diferença racial e a diferença cultural, e que são formas de categorização que estão sustentadas pelo conceito do racial, essas dois tipos de diferença dão bases a decisões que, de outra forma, seriam indefensáveis do ponto de vista ético. E elas os fazem porque elas carregam um sentido de necessidade que a gente encontra, que são característicos da ideia de universalidade que informa discursos jurídicos e o discurso científico. E quando elas são mobilizadas, elas, como base ou como justificação, elas funcionam dessa forma, dizendo, sim, porque a decisão de matar, a decisão de matar era necessária, porque se eu não tivesse matado, eu teria morrido. Como um exemplo de como a necessidade opera aqui. Bom, mas vamos falar mais um pouco sobre como elas operam. Bom, mais explicitamente, o meu argumento é de que essas ferramentas do discurso do texto racial, elas operam no momento da explicação da subjugação racial. Então, se no século XIX o conhecimento racial, né, que formulou esse conceito moderno do racial, explicava a colonização e a escravidão em termos de inferioridade intelectual de populações não brancas, os indígenas da América, da Austrália e as populações africanas, no século XX, a sociologia das relações raciais e a antropologia foram explicar as ideias negativas sobre que
pessoas brancas, grupos brancos têm sobre as pessoas não brancas, elas explicaram essas ideias negativas e as práticas de exclusão e discriminação com base na diferença racial como respostas aos traços fenotípicos de negros e asiáticos, por exemplo. Então, a explicação é de que, mais ou menos, as pessoas brancas perdiam a sua cabeça moderna, ou seja, desenvolviam formas de pensar e atuar que violavam os princípios universalistas da humanidade, né? O princípio de igualdade, liberdade, e princípios universalistas que são tidos como intrínsecos às sociedades e mentalidades as sociedades e a mentalidade da Europa pós-iluminista. Então, a explicação prevalente da subjugação racial, na verdade, ainda responsabiliza, porque ela ainda funciona, não brancos por sua situação social, jurídica e econômica, de um lado, e, por outro lado, prevê que só com o desaparecimento dos traços fenotípicos que os caracterizam, só o seu desaparecimento levaria à solução ao problema racial. Porque eu esqueci de falar que, para a sociologia das relações raciais, a sua questão era um problema que tinha que ser eliminado das sociedades multirraciais modernas. Então, no Brasil, a gente conhece essa explicação muito bem, né? Porque ela está na base da ideia de democracia racial e da celebração de miscigenação que a sustenta. A miscigenação não era boa porque todo mundo se misturava, a miscigenação, do ponto de vista de pensadores brasileiros do final do século XIX e boa parte do século XX, a miscigenação era uma coisa boa porque os negros, a população negra indígena, iria desaparecer e todo mundo ia ficar moreninho. Bom, mas só para eu completar o resumo desse argumento que eu desenvolvo no livro que Zé Fernando comentou, no Toward a Global Idea of Race, o que eu identifico, na verdade, é a produção de duas lógicas, né? A produção pelo conhecimento racial de duas lógicas para explicar a subjugação racial. A lógica da exclusão, né? O argumento de que os fenotipos são a causa da discriminação e da exclusão, e a lógica da obliteração, e que é o argumento de que só com o desaparecimento do outro racial as sociedades modernas vão voltar ao seu funcionamento natural, ou seja, de acordo com os princípios de liberdade e igualdade, os quais são expressão e garantia da dignidade humana. Claro que esse é um resumo muito limitado de um argumento complexo que tem umas bases filosóficas, epistemológicas, bastante complexas, mas o que eu só estou me remetendo a ele porque eu gostaria de dar a vocês um pouco as bases sobre as quais eu desenvolvi os conceitos, sobre os quais eu vou falar muito rapidamente quando eu chegar no final dessa fala. De qualquer forma, o que é importante aqui é saber que, mesmo que as bases filosóficas e epistemológicas sejam complexas, muito complicadas, mas, na verdade, essa explicação ela opera no senso comum, no dia a dia. E, principalmente, também, elas operam nas decisões e justificativas para decisões ao nível institucional. Decisões que estão ligadas ao funcionamento do par Estado e capital global. E, para mim, claro que todos os níveis de operação dessa explicação me interessam, mas para esse trabalho mais analítico e também mais teórico, eu estou atendendo principalmente como a racialidade, nessas ferramentas sobre as quais estou falando, como elas operam como um arsenal político, né? Como elas atendem às necessidades do Estado e do capital, têm atendido às necessidades do Estado e do capitalismo em diversos momentos da história moderna. Então, deixa eu voltar de novo para o meu grupo de perguntas, né? Para o meu conjunto de perguntas, questões, que são questionamentos.
Em relação ao primeiro grupo de perguntas, a gente vê que não é difícil ver como a negridade, né, como categoria, como ferramenta da racialidade, como a negridade em particular, principalmente quando a gente presta atenção à violência policial e à criminalização, como a negridade opera facilitando o gerenciamento por parte do Estado de populações negras, mestiças, indígenas, falando no Brasil, através da mobilização de violência total, de violência letal. Não é difícil ver como este gerenciamento letal atende às necessidades do capital através do controle e da eliminação de contingentes populacionais em excesso. Em excesso, porque neste momento o capitalismo não necessita dessa força de trabalho. Em excesso, porque o Estado, governos no mundo inteiro têm repassado suas riquezas para o capital financeiro e têm desinvestido no social. E por isso, através da polícia, seja através da polícia, das milícias, ou seja, até permitindo que tráfico de drogas ocupem territórios urbanos, o Estado mantém essa população sob controle. Então, usando a terminologia de Foucault, em vez de performar o seu papel biopolítico, de prover saúde, educação, transporte, etc., o Estado atua no seu papel jurídico-político, no seu papel de autopreservação. O que o faz quando a polícia entra atirando, ou quando ela não entra e deixa gerações, e tem deixado gerações e gerações de jovens pretos e mestiços matarem uns aos outros. E o ponto, e a gente sabe, né? Então, mas o ponto que eu estou ressaltando, que eu quero ressaltar, é de que a racialidade opera eticamente não só quando ela é usada para justificar essas ações e decisões letais do Estado, mas também quando ela é utilizada implícita ou implicitamente para justificar a indiferença e a falta de ação por falta do Estado. E quanto ao segundo grupo de perguntas? Ali também, talvez mais explicitamente, é sobre as relações entre o Estado e o capital, mas aqui a ênfase é econômica, né? Na primeira ênfase foi no jurídico, no momento jurídico, a segunda é no momento econômico. Então, no caso da crise da subprime, a gente viu, pôde acompanhar as ações dos governos dos Estados Unidos, foi mais do que um governo, em pelo menos 2 momentos. Então, tem um momento, né, que teve uma mudança na lei que gere bancos e instituições financeiras que permitiram a criação de títulos com base em hipotecas de crédito de alto risco. Isso aconteceu ao mesmo tempo, né, num contexto que já tinha acumulado décadas de discriminação racial, permitida pelo Estado ou perpetrada pelo Estado, que resultou no fato de que pessoas e famílias negras não tinham os bens para ter acesso a empréstimos comuns com taxas de juros razoáveis ou mesmo as mais baixas. E, por outro lado, né, no outro momento, como eu disse anteriormente, quando governos, e eu falo aqui desde dois exemplos que eu vi de perto, porque até 2010 eu estava morando nos Estados Unidos e depois, em 2010, eu me mudei para a Inglaterra, para o Reino Unido, e eu acompanhei de perto as decisões desses 2 governos. E o que aconteceu foi que, quando eles se moveram com medidas para atenuar os efeitos da crise econômica, eles escolheram salvar as instituições financeiras, e as pessoas que tinham essas hipotecas de crédito subprime perderam as casas, com a crise perderam os empregos, perderam também os benefícios do Estado. Então, o que eu quero ressaltar com isso é que, como essas mesmas pessoas foram responsabilizadas pela crise, e essa sua responsabilização se deu pela atribuição de um defeito moral, né? Por quê? Porque elas só podiam tomar esses empréstimos altos. Por quê? Porque elas consideraram, por causa da sua incapacidade de pagar, e essa incapacidade de pagar as fez sujeitos econômicos defeituosos, né? Elas são mal pagadoras, então elas só podiam pagar
só podiam ter acesso a crédito muito caro, né? Então, embora essa crise tenha sido uma crise econômica, na verdade, a racialidade está operando dentro dela no seu efeito moral, da mesma forma que ela opera no caso da violência policial a partir da criminalização. Mas aí a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas, continuando com a questão, né? Como que a racialidade opera no nível, né, que a gente reconhece mais imediatamente? Então, em ambos os casos, e aqui eu vou falar especificamente da negridade, a negridade é colocada como a causa imediata da violência policial e também da crise financeira e da perda de emprego e de casas. A polícia mata negros por quê? Porque os policiais suspeitam que a pessoa ali na frente deles seja uma pessoa criminosa. Mas por que é essa suspeita? Porque a pessoa é negra. Mas por quê? Porque a maioria dos criminosos são negros, os sociólogos vão falar. A explicação para aí? Essa é a explicação para o assassinato de George Floyd, que gerou essa onda de protestos nos Estados Unidos e no mundo, o assassinato de Breonna Taylor nos Estados Unidos, e pelo fato da polícia no Rio ter atirado nas costas de João Pedro e de muitos e muitos outros, muitos casos demais, muitos casos. Da mesma forma, a negridade explica por que as pessoas negras tiveram que recorrer ao crédito subprime para comprar ou renovar suas casas. Por quê? Porque são negras. E por que as pessoas negras não têm acesso a outros tipos de empréstimos? Porque os bancos nos Estados Unidos, por décadas, se recusaram a dar crédito a pessoas negras. Por quê? Porque essas pessoas são negras. E quando os bancos decidem dar empréstimos, decidiram dar esses empréstimos, eles têm taxas de juros absurdas. Por quê? Porque as pessoas negras não têm garantia, não têm bens. Por quê? Porque é um círculo vicioso, e esse círculo vicioso eu chamo de dialética racial. E essa dialética está implícita nas explicações sociológicas para a subjugação racial, que eu descrevo no livro A Dívida Impagável, né, que está em português e em outros textos também. E essa lógica, esse círculo vicioso, funciona de uma forma muito simples. A diferença racial explica como um defeito moral, a subjugação racial como um defeito moral de brancos diante de expressões de diferenças mentais, morais dos negros, mas o que ela explica como um efeito da diferença, na verdade, resulta de operações aos níveis jurídicos e econômico. Por exemplo, está operando agora no caso da pandemia do Covid-19, do vírus SARS-CoV-2. Só um exemplo, e a gente também pode falar mais sobre a pandemia, mas um exemplo, hoje de manhã eu tive uma reunião via Zoom com um professor da Universidade da Pensilvânia, e ele está na Carolina do Norte visitando a mãe. E ele assistiu uma conversa que eu tive na terça-feira, sobre a qual eu falei sobre a dialética racial, e ele me pediu para falar um pouco de novo, explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. E aí eu expliquei, e quando eu terminei, ele disse que estava testemunhando isso lá na Carolina do Norte, e também ele disse que vê isso ocorrendo em outros estados do sul dos Estados Unidos. E o que está acontecendo é que as pessoas brancas estão dizendo que a doença, a Covid-19, é uma doença de negros, ou que que ela é mais letal para a população negra. Então, essas pessoas brancas, principalmente os mais jovens nesses estados, não estão obedecendo às regras de isolamento social, não estão usando máscaras, e isso está levando a um aumento incrível de casos nos Estados Unidos, que vocês devem estar acompanhando aí no Brasil. Mas, então, o que é isso, né? Claro, é verdade que essa doença é mais letal para populações negras e latinas nos Estados Unidos. Por quê? Porque essas populações têm essas condições de saúde pré-existentes, como a obesidade e a diabetes,
porque essas pessoas moram em casas pequenas ou dividem casas com muitas outras pessoas, como eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando do Brasil também, dividem as casas com muitas outras pessoas, elas não podem ficar em casa o tempo todo, então não tem como ficar em casa, tem que sair para a rua, porque essas pessoas trabalham em serviços essenciais, né, os serviços que são considerados essenciais, porque essas pessoas têm que sair para a rua para ganhar algum dinheiro, porque não tem poupança, não tem dinheiro. E também por causa de uma longa história de discriminação, essas pessoas, estou falando agora dos Estados Unidos, pessoas negras não confiam em hospitais. Tem várias histórias de pessoas que preferiam ficar em casa em Nova York do que ir para os hospitais, que sabiam que seriam maltratadas. Então, é verdade que essas populações têm maior proporção de contaminados, maior proporção de mortes. Tem que perguntar por quê, né? E não só dizer que a doença é uma doença de negros. Então, bom, ao mesmo tempo, a pergunta inevitável, né, ao lado disso, é também por que os governos dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo, não tomaram as medidas necessárias para evitar, conter e mitigar, e não estão tomando, né, ainda, para evitar, conter e mitigar a pandemia. Por que o Trump e o Bolsonaro dizem que é uma gripezinha? Por que não queriam fechar e continuam né, tentando forçar governadores e prefeitos a reabrir as economias o mais rápido possível? Bom, é só prestar atenção ao que está por trás e por dentro dos números, né? Quem está morrendo, quem está correndo mais riscos de morrer dessa doença. E isso, para mim, é uma volta de 360 graus, porque, mais uma vez, a gente vê a racialidade operando explícita e implicitamente. Tanto em relação ao fato de uma escolha, de uma decisão, né, que é apresentada entre a saúde da população e a saúde da economia. E a gente sabe que ali dentro da população, né, como eu estava falando ainda há pouco, a gente sabe que quem serão os mais afetados, então tem essa conexão entre essa crise, essa pandemia e a crise econômica de 2007 e 2008. E também, quando a gente presta atenção aos protestos, né, do Black Lives Matter, e a forma como o Donald Trump está acionando a supremacia racial, que, na verdade, esses protestos, de alguma forma, eles mostram essa conjunção, essa convergência, uma convergência perversa né, do chokehold, que eles chamam, eu esqueci como é que fala em português, né, que foi como o policial em Minneapolis matou o George Floyd, e o fato de que essa doença é uma doença que se manifesta principalmente como uma doença respiratória. Então, a racialidade sai aí, tanto implicitamente, nas condições pré-existentes, naquele momento de mobilização de violência policial letal que levou aos protestos, e ela também sai tanto no descaso do presidente Trump sobre a doença, porque ele sabe muito bem a quem ela vai afetar, quanto ao seu acionamento da supremacia racial. Então, alguns dos termos os termos e formulações com os quais eu tenho trabalhado nos últimos anos, como eu falei antes, e assim como a proposta para a gente começar a criar, imaginar e viver num outro mundo, no mundo de uma forma diferente, com uma outra imagem do mundo, que são apresentadas nos filmes com Arjuna e também nas práticas de arte relacionais com a Valentina, elas refletem a ideia, meu reconhecimento de que, para quebrar essa lógica prevalente da dialética racial, a gente precisa de outras bases, não só bases conceituais, teóricas, a gente precisa de outras bases metafísicas, de outras bases éticas, a gente precisa de outras formas de conhecer. Então, a dívida impagável, que dá o título do livro, é uma dessas formulações, e agora eu estou quase terminando agora.
E a dívida impagável é uma imagem antidialética, eu a chamo, e eu posso explicar o que eu quero dizer com isso depois, mas a dívida, exatamente, é uma dívida que negros, indígenas e mestiços carregam, mas não lhes cabe pagar. E com essa imagem, o que eu estou avançando é uma leitura de processos históricos e globais da colonialidade, né, da escravidão e da conquista nas Américas, e também da racialidade. E o que está por trás dela é uma proposta para uma outra base ética. E a proposta vem de um reconhecimento, e eu tenho que falar, é uma base ética que também tem um elemento metafísico nela, né? E a proposta pode ser descrita como, basicamente, o reconhecimento de que a carne e o sangue do capitalismo global, o capitalismo global, na verdade, não é mais do que uma materialização contemporânea do suor, do sangue, das dores, dos sonhos, da carne de populações indígenas e trabalhadores escravos. E também materializações contemporâneas da matéria que compôs os recursos naturais extraídos de terras indígenas no passado e no presente. Aí, quando eu falo dessa matéria, eu estou pensando nessa matéria ao nível mínimo, ao nível quântico, né? O que eu estou dizendo é que as partículas quânticas de corpos de trabalhadores, as partículas quânticas dos chamados recursos naturais que foram e continuam sendo extraídos de terras indígenas, que levam mais mortes e ameaças de desaparecimento de populações indígenas, essas partículas são recompostas materialmente, e também elas são recompostas abstratamente, e elas também estão agora recompostas virtualmente, inclusive nesse espaço no qual a gente está se encontrando, né? Essas partículas ainda fazem parte desse contexto dentro do qual nós vivemos. E quanto ao evento racial, o evento racial na verdade, como é que eu vou dizer? É uma figura que eu desenhei para quebrar a lógica da dialética racial. Então, se a lógica da dialética racial ela faz essa transmutação, né, essa transubstancialização do econômico e do jurídico transubstancializa em moral, em ético, e quando eu aplico ou mobilizo o evento racial, o que o evento racial faz é trazer o jurídico e econômico, os aspectos jurídicos e econômicos da subjugação racial na descrição do que está acontecendo. Por exemplo, a primeira vez que eu usei esse termo, eu estava olhando para alguns casos de violência, que foi violência contra negros que foi mobilizada por autoridades. Então, falando sobre um evento que aconteceu em Liverpool, eu acho que foi nos anos 70, e um motim no navio negreiro que estava saindo da costa oeste da África para Liverpool. E, né, eu escrevi esse texto para Bienal de Liverpool de 2014, eu acho, 2017, eu nem lembro mais. Bom, mas o que eu encontrei, focalizando nas justificativas para a mobilização de violência letal, né, tanto pela polícia, no caso dos protestos no bairro negro em Liverpool nos anos 70, quanto do capitão do navio negreiro, o que eu pude mostrar foi como a justificativa, o argumento inicial é o argumento inicial de que por que matou essas pessoas? Porque elas são negras, porque os escravos estavam ameaçando tomar o navio negreiro, ou porque a população daquele bairro de Liverpool estava ameaçando matar os policiais. Aí eu vou
mostrando várias frases, várias palavras que indicavam isso. Mas, ao mesmo tempo, mesmo dentro da justificativa que aparentemente está explicando a violência total por causa da negridade, você também encontra elementos que dizem, não, na verdade, essas ações só foram tomadas por quê? Porque há um interesse econômico. Bom, no caso do navio negreiro, um interesse econômico óbvio. No caso da comunidade negra, em Liverpool, estava relacionado exatamente à situação, às operações da lógica da exclusão. Então, tem um elemento econômico e, claro, que a autoridade jurídica do capitão do navio negreiro. E no caso dos anos 70, da polícia. Mas eu vou terminar voltando ao caso ao assassinato, ao linchamento do George Floyd, porque tem a ironia perversa da subjugação racial, está ali muito... Não dá para ignorá-la. Então, vocês sabem, né, que o George Floyd foi preso quando ele estava tentando comprar comida numa convenience store com uma nota falsa de $20. Mas o que a gente não sabe, né, porque não é muito divulgado, é que dos 2 trilhões de dólares que o governo americano fez disponível para ajudar as empresas, né, por causa da crise, uma boa parte desse dinheiro foi para ajudar empresas, companhias ligadas ao capitalismo financeiro, aos índices das bolsas de valores. Não foram para os negócios pequenos, que, na verdade, são os que empregam as pessoas. E foi tanto que agora alguns economistas críticos estão falando que uma certa parte do capitalismo financeiro nos Estados Unidos está se tornando o quarto poder dentro do Estado, principalmente nos Estados Unidos. Bom, o processo é meio complicado, mas, na verdade, se o capitalismo global financeiro se fortaleceu com a crise econômica de 2007 e 2008, agora está mais ainda fortalecido, porque agora está dentro dos governos. Então, a gente sabe que a dívida impagável não só continua sendo impagável, mas ela também está aumentando mais. Obrigada. Voltei. Bom, sem fim de questões, uma conversa ouvindo, Denise, enfim, eu acho que tem aí, você abre para um campo, né, vasto de questões, atravessando muitas das coisas que você tem escrito e tem feito, mas tem algo, lendo os seus textos, tem algo que me chama muita atenção e que eu acho que é um deslocamento de uma radicalidade muito grande, sobretudo para o modo como o debate aparece aqui entre nós, que é o fato de que você finalmente explicita a categoria raça como uma categoria econômica. Quer dizer, uma categoria jurídica, uma categoria econômica, não é um dado de cultura, ela tem uma função no ordenamento e na dinâmica social, quase como se são termos que eu sei você não usa dessa maneira, mas é quase como se você devolvesse essa categoria para uma espécie de crítica da necroeconomia política, o que faz a gente pensar esses termos de uma outra forma. E é interessante como você coloca isso no interior do que você chama a cena do valor, né? Essa ideia, me parece, ela tem um teor crítico imediato, mas ela também fala a imaginação poética, se a gente quiser. Mas eu fico me perguntando, no contexto dessa cena do valor, que outra ação
é possível? Ou como é possível desativar essa cena? Como é possível, a partir dessa crítica, do que eu estou aqui traduzindo como uma crítica da necroeconomia política, que ação emerge, que políticas emergem daí? E acho que isso certamente é algo que se vislumbra quando a gente vê de perto os materiais poéticos que você produz, mas talvez fosse interessante a gente falar um pouco disso, né? Qual é a ação que emerge dessa percepção crítica que você elabora? Ainda no interior daquela cena do valor, né, há um momento nos seus textos em que você remonta ao modo como essa, digamos, essa dinâmica se instaura a partir do que você chama de assexualização do corpo negro feminino. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que isso aparece e qual a relação disso, se a gente pensa como uma ação, uma contração, qual a relação disso com aquilo que você chama de poéticas negras femininas ou feministas, né? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Agora, algo que você falou aqui bastante, mas que eu queria te ouvir falar um pouco mais, qual é a noção de tempo que emerge dessa sua formulação? Que tempo é esse? Como é que operam essas dinâmicas entre o presente como lugar de uma ação e essa produção, porque no fundo não deixa de ser, né, uma produção de passado, uma produção de futuro, mas que não se confunde com o presentismo, né? Não há presentismo naquilo que você formula. Então, queria que você falasse um pouco disso. E, claro, eu acho que isso reverbera lá na imagem antidialética, né? Por que antidialética? Se há muito da imagem dialética benjaminiana do que você descreve, né? Então, por que antidialética? Que dispositivo é esse que esse anti trava ou destrava? Ok, então a gente vai falar assim pelas próximas... Falar de tempo? Então, O vamos ter Vinícius também. Então, este é um evento sem tempo, é um evento racial, porque eu descrevo o evento racial como aquilo que acontece fora do tempo. Então, a gente vai ficar aqui fora do tempo. Não, eu estou brincando, mas é porque são perguntas cruciais e que eu vou demorar um pouco para responder, e não vou responder completamente, mas eu vou tentar trazer alguns elementos. Bom, e aí... E os elementos que eu vou trazer são elementos assim que talvez não caibam dentro das formulações do que é a política, do que é a ação política, e, claro, definitivamente do tempo e do sexual. Então, vamos começar. Talvez eu possa começar com as cenas do valor, né? Porque eu estou falando sobre duas cenas de valor que são vistas como separadas, mas, na verdade, eu as vejo como uma só. A cena ética e a cena econômica. E eu acho que uma forma de descrever o que eu estou tentando fazer é juntar as duas e destruir as duas, né? Por exemplo, na verdade, os exemplos que eu escolhi, principalmente falando sobre a situação de Floyd, o assassinato de George Floyd, que eu estava tentando trazer para frente, né? Talvez tivesse ter usado mais tempo, ver justamente quando a criminalidade, né, a criminalização e o financeiro acabam juntas, elas se manifestam, né? E de uma forma que, claro, nesse caso, eu estava enfatizando a lógica perversa, mas, na verdade, tem outro lado, né, quando esse colapso ocorre, que é o lado que eu vejo como... Eu não estou dizendo que eles sejam isso, mas eu vejo
este outro momento é incorporado nos protestos que aconteceram depois por causa do assassinato do George Floyd, da Breonna Taylor e de muitos outros. Ou seja, quando a casca, aquilo que separa essas cenas éticas, quando aquilo é tirado e a gente vê o jurídico e o econômico sempre juntos, porque o Estado capital sempre juntos de um lado, e, por outro lado, a forma como a criminalização facilita a mobilização imediata da violência total, a resposta política é a resposta política do protesto. Porque as outras respostas políticas que a gente tem, a resposta política da Revolução, a resposta marxista da Revolução, excluiu negros, excluiu qualquer referência à escravidão, excluiu a população negra e a população indígena, claro. A resposta política da negociação de sindicatos também não levava em consideração, que mantinha o racial e econômico, o racial na cultura e o econômico ali como separado. O tipo de ação política que a minha geração, na verdade, a gente não inventou, mas a gente participou e recriou, que a mobilização política a partir da identidade, da cultura, também não olhava. Eu lembro que, olhando para a pauta do Movimento Negro Unificado de 1978, a violência policial era o segundo item. As pautas do movimento negro dos anos 80, a violência policial estava lá, mas estava bem abaixo, porque a cultura tomou esse espaço. Então, o que eu estou tentando dizer é que as práticas políticas, a política de partido, a política marxista da Revolução, e nem mesmo a política cultural, política identitária dos anos 80, desculpa, elas não comportam, elas não comportam essa crítica, elas não comportam esse desaparecimento, dessa separação dessas duas cenas. Então, o que acontece é isso, acontece que as pessoas vão para a rua, porque as pessoas sempre vão para a rua, Depois de cada, na minha memória, depois de cada chacina que aconteceu num território, numa favela do Rio de Janeiro, a população ia para a rua. Você protesta exatamente porque os mecanismos políticos os mecanismos e o discurso político não sabe o que fazer com esses momentos, não sabe o que fazer com essa... Quando um assassinato mostra assim, como essas duas cenas estão imbricadas. Então, é isso. Agora, eu tive uma outra conversa, tem 2 dias, sobre isso. Então, e daí? De um lado, protestos, eles acabam, eles vão embora. Eu fico lembrando, continuo sempre me lembrando do movimento de Occupy Wall Street. O que aconteceu com Occupy? A gente não sabe, mas eu acho que a gente sabe. Então, o que aconteceu com Occupy? O que aconteceu com os movimentos, os protestos contra a globalização dos anos 90, e a famosa Batalha de Seattle? O que aconteceu com o protesto, com os movimentos dos zapatistas no começo dos anos 90? Todos esses protestos do neoliberalismo, que na verdade já mostram, que a gente sabe que a separação dessas duas cenas está meio esgotada. O que aconteceu? Não se traduziram em várias coisas, se traduziram várias possibilidades e impossibilidades que, na verdade, criaram um contexto para outros e outros protestos. Inclusive, esse protesto de Black Lives Matter, que quando a gente vendo desde os Estados Unidos, ou desde aqui do Canadá, que você vê que, finalmente, os eleitores da esquerda, os meninos e meninas brancas, que iam votar no Bernie Sanders, e o pessoal do Black Lives Matter se juntaram. Demorou o quê? 6 anos para isso? 6, 7 anos para isso acontecer. Mas aconteceu, e aconteceu porque está dentro
eu esqueci de falar dos protestos em Londres, quando eu morava em Londres, no resto da Inglaterra, contra a violência policial também. Mas eu acho que o que eu estou tentando dizer são duas coisas. De um lado, quando a gente acaba com a separação entre essas duas cenas, o que a gente está fazendo é dizer, também um pronunciamento de que os princípios universais que dizem né, proliferar e prevalecer no pós-iluminismo nunca, não. Né? E são esses princípios que organizam as nossas instituições políticas. A gente está dizendo isso. E eu acho que a gente também está dizendo que, então, os mecanismos políticos e as ações políticas que ainda estão informadas por esses princípios não vão dar conta. E, em terceiro lugar, então, o que a gente tem é o que está acontecendo agora. Né? Agora, para além dos protestos, que podem acabar como os protestos do Occupy Wall Street, a gente também está vendo em vários lugares, mas a gente vê em São Paulo, no Rio, em várias partes do Brasil, que tem uma mobilização que está aí por causa da doença, por causa da pandemia, e que eu acho que aí a gente está tendo outras práticas políticas que estão nascendo, práticas políticas nascentes que estão realmente respondendo à indiferença do Estado ou a decisões do Estado, a decisão de não fazer nada, de deixar morrer, né, que é a decisão do Bolsonaro e do Trump. Então, acho que está acontecendo. Né? Eu não sei o que vai ser delas, mas eu acho que tem umas práticas políticas que estão acontecendo na nossa frente, mas a gente também não tem... Essa é a minha resposta curta para a primeira pergunta. Então, eu não sei que práticas políticas são essas, eu acho que elas estão aí. A gente sabe que elas são políticas, elas estão respondendo ao Estado, elas atendem o primeiro critério do político, né? É uma relação com o Estado. E daí vai. Então, a pergunta sobre o tempo... Não. Em relação ao corpo sexual negro feminino, quando a primeira vez que eu escrevi, que está ligado também à poética negra feminista, eu estava pensando sobre o excesso, né, sobre a violência, o excesso de violência autorizada, né, excesso... porque excesso geralmente é aquilo que vai para além da medida aceita, né, mas a violência autorizada sobre corpos negros é sempre em excesso, né, do que seria autorizado em relação a outros embodiments da humanidade. E para mim esse movimento que é permitido por uma prática de pensamento guiada pelo corpo negro feminino sexual é exatamente porque é uma prática de pensamento que não está fixada pela forma política, e a forma, eu estou falando em forma física mesmo, política, a forma do sujeito político, que é o patriarca, né? Que é o marido, que é o dono do escravo, o dono de terra e o cidadão. E porque o corpo sexual negro feminino nunca foi figurado como possibilidade ou impossibilidade dessa forma, começar por esse corpo negro e o sexual feminino continua sendo um mistério, né? Até porque há uma falta de interesse, é um mistério do ponto de vista da psicanálise, por um lado, e há uma falta de interesse do ponto de vista médico, por outro lado. Bom, o corpo feminino é um corpo sobre o qual não há interesse, não é interessante para pensar, né? Então, o corpo sexual feminino negro, em particular, porque é menos interessante ainda, como ponto de partida do pensamento, não tem que ficar lidando com os problemas, os problemas levantados pelo afropessimismo, né? Que é o problema do sujeito negro, que é um sujeito castrado, que é um sujeito que não é reconhecido como tal. Então, esse na verdade, é um dos problemas
que eu estava considerando quando eu pensei, não, se a gente começa com o corpo negro sexual feminino, a gente não precisa reproduzir essa história de castração e tudo que sai dessa história. E sobre o tempo, então, o evento racial é aquilo que acontece sem tempo, fora do tempo. E, para mim, o tempo, na verdade, talvez seja o objeto principal da crítica que eu avanço em Toward the Global Idea of Race. Não o tempo como passa, o tempo que passa, o tempo que a gente vê passar, na verdade, é um fenômeno físico, tem a ver com a entropia, e não. A gente tem uma noção de tempo indo numa certa direção, porque se o copo quebra, no copo não desquebra, né? Não tem como desquebrar o copo. O copo quebrou, não tem volta. Então, tem esse tempo que a gente chama isso de tempo, a gente o vê linearmente, ele aparece contínuo. Mas, para mim, o tempo, né, a crítica do tempo como um elemento ético, né, como, na verdade, aquele elemento que dá como é que a gente fala? Que dá a especificidade do humano, né, ou do sujeito, da autoconsciência, que é uma coisa que só existe e se reconhece por causa do tempo, no tempo linear, no tempo da memória. Esse é o tempo que a imagem, né, que eu chamo de dialética racial, por um lado, e a dívida impagável como uma figura antidialética tenta interromper, da qual ela e o evento racial, na verdade, porque ele se repete todo o tempo, através dos tempos, essa noção, esse tempo ético, esse tempo do humano, esse tempo que se diz inscrito, que trouxe a realização das sociedades e da mentalidade pós-iluminista, esse é o tempo que é o tempo com o qual a gente pode, sem o qual a gente pode viver e também pensar. Uau! Oi, Denise, boa noite. Oi, Vinícius, boa noite. Te ouvir é de um grande prazer, até porque sempre imaginei tua voz enquanto te lia, então, de alguma maneira, juntar uma coisa na outra. E é uma honra estar diante do seu conhecimento e da sua elaboração. Há algumas coisas que me interessam, tanto pelas minhas trajetórias de vida, quanto pelo fato de ser aluno da Escola de Arte Dramática, como ator e artista, pensador da arte, mas também algumas coisas que vieram neste momento. Eu moro na Santa Cecília, próximo a Cracolândia, aqui do estado de São Paulo, e há meia hora atrás estava acontecendo uma operação policial neste mesmo espaço, com alguns helicópteros, bombas de efeito moral, como ocorre quase que cotidianamente aqui. Você falou de algo que é de uma certa metafísica, que você não desconsidera do seu trabalho, você, na verdade, considera como algo que precisa vir, como um pensamento, talvez, a repensar essas bases da epistemologia, dos modos de vida. E eu fiquei aqui pensando, boa parte das pessoas com quem eu convivo, e de onde eu venho, Itaquera, na periferia, ou das pessoas com quem eu converso, pretas, da escola mesmo, têm sido acometidas por melancolia, por uma falta de interesse no que a gente chama de vida, né? nessa continuidade da fruição do tempo como linearidade, né? E eu tenho percebido algumas coisas que me chamam a atenção. Neste mesmo momento que você disse do movimento negro unificado, desses movimentos todos na década de 80, em 90, a identidade sendo colocada em primeiro lugar, como a pauta, em detrimento das pautas de violência policial. Ocorre o surto do crack aqui em São Paulo, principalmente no Brasil. As igrejas pentecostais tomam uma grande proporção nas periferias da cidade. Isso coopta boa parte das pessoas que moram nas favelas, e boa parte das pessoas são negras. E, ao mesmo tempo, também começa uma curva crescente na linha de suicídio entre pessoas LGBTs, pessoas negras e pobres. Há algo nessa metafísica que me lembra a uma certa espiritualidade,
não no sentido da religiosidade como uma formulação dessa fruição, mas espiritualidade como essa força motriz da vida, isso que faz com que a gente queira se mover em direção a algo, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, o crack, o suicídio, a igreja são formulações dessa força vital, são maneiras de cooptar essa força. Como você considera a espiritualidade, os processos de retomada dessa força vital, e quais são os seus pensamentos como práticas mesmo? O que você considera como uma prática possível para a retomada desse fluxo vital, como também uma atitude política, sabe? Eu sinto que a gente foge um pouco desse tema, porque ele parece religioso ou parece político-religioso, como se desse para separar uma coisa da outra, mas isso tem me chamado a atenção porque eu vejo pessoas como eu morrendo, eu vejo pessoas como eu não querendo mais se mover, não querendo mais se interessar. E aí, ligado a essa pergunta, se a intenção de colocar as pautas identitárias no movimento negro como sendo prioridade tem a ver com essa vontade, com essa necessidade de dar conta de uma fruição de vida. Se, ao mesmo tempo que a gente tenta encontrar uma localização na sociedade como um indivíduo que diz quem é, a gente também está tentando formular e, de alguma maneira, conter essa potência, vamos dizer assim, que bate no nosso peito e a gente não sabe como dar forma. Se a identidade também é uma fuga para essa espiritualidade. São essas duas perguntas. Então, obrigada, Vinícius, pelas duas perguntas e pelos comentários. Eu vou começar pela última, porque eu acho... Só para fazer uma distinção, quer dizer, eu vou fazer uma distinção, mas eu não sei muito bem da segunda parte. Então, a primeira parte, eu acho que quando a identidade entrou, falando dos anos 80, naquele momento, principalmente no começo, como é que eu vou dizer? A organização do discurso era o discurso era organizado a partir de demandas para o reconhecimento da especificidade, tanto intelectual quanto ética, né, quanto moral das populações, não só populações, mas de grupos raciais, gênero, sexualidade, através das categorias sociais, né? Então, o que foi um problema, o que foi o maior problema, né? Porque, de um lado, criou meu instituto de estudo de gênero, raça, sexualidade e justiça social, que é bom. Por outro lado, também a formalização, o tipo de formalização que as categorias fazem, também criaram um monte de problemas. Principalmente, como é que a gente faz coalição? Como é que expressa solidariedade across, né, gênero, raça, sexualidade? Aí a gente veio com interseccionalidade, mas nada ainda funcionou direito. Então, mas o que você falou, eu estou fazendo uma separação entre aquele momento e como a identidade foi articulada, e o que você falou, que para mim é uma outra coisa que é diferente, né? Você tá descrevendo uma mobilização da identidade que não é uma mobilização que está confrontando com o pensamento moderno e o Estado, né, que é o que a gente fez nos anos 80, mas, na verdade, falando mais de vida, né, de como é que você vive, vivendo, é o que eu entendi. Então, depois você pode até falar mais um pouquinho, mas só eu queria fazer essa distinção. Não, quanto à primeira pergunta sobre a espiritualidade, eu tenho duas maneiras de responder essa pergunta. Bom, na verdade é a mesma maneira, mas eu vou falar duas coisas diferentes. A primeira, que é um pensamento, alguma coisa que veio para mim mais recentemente, exatamente quando eu estava prestando atenção nessas práticas políticas que as coletivas estão fazendo no Brasil, em São Paulo, no Rio, é o fato de que, na verdade, se nós estamos aqui, é porque muita gente, né, vendo desde a primeira pessoa que foi raptada no continente africano, trazida no navio negreiro e chegou aqui e virou escravo, muita gente fez muitas coisas certas para o fato de que nós continuamos a existir, né? Então, eu acho que há práticas coletivas, e eu acredito que muitas dessas práticas
estão, na verdade, foram envelopadas pela espiritualidade, né? Práticas que eu lembro, né? A mãe do meu pai, minha avó, ela era mãe de santo de Umbanda, então tinha um terreiro, tinha um monte de gente em volta, né, dela. Eu tenho uma prima que é mãe de santo no Candomblé, quer dizer, minha família, todo mundo é envolvido Candomblé e Umbanda. Então, dentro do que a gente chama dessas religiões de matriz africana, eu acho que muitas práticas políticas que foram práticas tanto de proteção como de autopreservação, usando os termos que a gente usa para descrever o Estado. E elas estão ali juntas. Essa é uma forma de responder a pergunta. Quanto ao meu trabalho, eu não trabalho com a noção de espiritualidade. Eu não, por várias razões, mas as minhas práticas com Valentina, o Senso em Salão de Senso e as leituras poéticas, a gente trabalha exatamente nessa região, que você pode descrever como de espiritualidade. E é um trabalho que a gente faz usando, as pessoas sabem, né? Tarô, astrologia, reiki, ervas, várias coisas, mas a questão que organiza as leituras poéticas, que são poéticas e éticas, é uma questão política, que é como imaginar uma ética sem o sujeito moderno. E as práticas, elas mesmas, são momentos, que todas as vezes que a gente lê para uma pessoa, para grupos, as perguntas são sempre perguntas políticas, a gente está sempre lendo com todo mundo, inclusive pessoas que já usaram as mesmas ferramentas para fazer leituras no passado, em algum outro lugar. E eu acho... Eu realmente acredito que essas práticas têm, na verdade, agora, talvez, mais do que nunca, tem que fazer parte do nosso menu de práticas políticas, né? Então, outras, eu sei de pessoas, pelo menos na teia de solidariedade da Zona Oeste do Rio, tem umas pessoas que estão fazendo práticas de cuidado com Reiki, então estão fazendo tratamento de Reiki à distância, e eu sei que vai começar também em São Paulo, e parte da ideia é de proliferar, né, essas formas de cuidado, né? São formas de cuidado que, quer dizer, eu podia explicar, um dia talvez eu venha e explique a vocês como é que funciona, mas com certeza está na prática, essa é parte da prática política. Por isso que eu estava falando, a gente tem que, enquanto a gente leva ao fim desse mundo, como a gente o conhece, a gente tem que viver no mundo diferentemente, né? E viver no mundo diferentemente não é só falar sobre isso. A gente tem que viver nele diferentemente. E, para mim, as leituras poéticas e essa... a gente está tentando formar um exército de pessoas que podem tratar as outras com Reiki, um trabalho underground, para a gente tentar sobreviver isso, né? Que a gente tem que viver isso, então a gente não pode morrer disso. E disso eu estou falando do Estado, do capitalismo global, da pandemia, de tudo. Tem uma outra pergunta, Vinícius? Eu acho que só para expandir o que eu acho que chama de espiritualidade, mas chama de espiritualidade também os ballrooms, as pessoas que dançam Vogue na periferia de São Paulo. Eu chamo de espiritualidade a performance, eu chamo de espiritualidade aquilo que é algo que move sem precisar que a estética pré-definida os guie, sabe? Algo que é de uma dimensão do tempo da vida que é circular. Eu não sei como dizer isso sem parecer referendar a uma filosofia que talvez seja o que está na minha cabeça, mas sim uma filosofia banto, uma filosofia indígena, uma cosmologia, uma cosmogonia que não pense o mundo de maneira linearizada, mas de uma maneira fluida, e seus fluxos, suas espirais. Então, eu acho que isso tudo tem uma conexão. Eu concordo. Eu acho que uma forma que a gente faz a distinção, pensando em termos de perguntas, né? Feito de quê, por quem, para quê e por quê. Então, o que você está falando é do porquê, né? São as causas finais, é o porquê.
que para mim está compreendido no ético. Denise, a Tarina está me passando aqui perguntas que estão vindo ali do chat. A gente tem aí uma média de 250 pessoas acompanhando aqui a conversa desde o início. E uma das perguntas que tem a ver com essa ideia, com a ideia da dívida impagável, dessa dívida que tem essa dimensão ética e política de algo que se deve, mas que não se pagará. Alguém aqui colocou a pergunta na contramão dela, que é um branco lendo essa formulação, talvez na imediatez do argumento, diria, mas eu também não tenho que pagar a dívida da minha ancestralidade. Então, uma pergunta que aparece aqui é onde fica a branquitude nessa formulação? Então, Na emergência dessas outras práticas, nessa forma quase que de evadir esse tempo, onde fica a branquitude? Então, eu acho que a branquitude nela está onde a branquitude tem estado, que é um pouco tudo, né? As nossas instituições, entre aqueles que se beneficiam de como as instituições funcionam e de todo e qualquer valor que é gerado por elas. Então, a branquitude está nos termos, no conhecimento, nos conceitos, nos princípios. Então, quando a gente pede o fim do mundo como conhecemos, a gente quer, na verdade, separar a branquitude do mundo, separar o mundo da branquitude, que significa, e como está tão integrado, significa acabar com ele mesmo, né? Não tem outro jeito, ele tem que ser acabado. Então a dívida impagável, né, que é a dívida que a gente carrega, mas que a gente não tem que pagar, porque não é nossa, para mim, uma vez que essa imagem, né, faça sentido, o que significa que é o fim do mundo como a gente o conhece, que é a restauração do valor total expropriado de terras e populações indígenas e das pessoas escravizadas. E essa restauração não é monetária, ela não é financeira, não tem, é tudo. Né? Por isso que é o fim do mundo como conhecemos. Agora, como é uma chamada ética, na verdade, não é. Embora isso fizesse muito sentido, né? Alguns valores materiais têm que voltar, porque senão como é que a gente vai viver? Mas, principalmente, sobreviver no mundo de uma outra forma, reconhecendo que, na verdade, todos os que se beneficiam do que o Estado capital tem sido capazes tem feito, tem criado, todos, incluindo nós, que estamos aqui nos beneficiamos, nós todos temos que ter esse compromisso com a restauração. Né? É como se fosse um horizonte ético. E todas as ações, ideias e tudo vai ter que trabalhar para tentar fazer o impossível, que é essa restauração. Para mim é isso. Para mim é justiça. Se justiça faz algum sentido, esse é o único sentido que ela pode fazer. Quer dizer, é algo que não se confunde com o plano dos direitos, embora pressuponha. Porque esse é o ponto, né? Um pouco a pergunta do Vinícius, ela toca num ponto que tem sido muito caro para a gente no contexto da escola, mas não só no contexto da escola, na vida desse país, é porque muito da presença negra, como ela se configura hoje na universidade, é resultado de uma luta por direitos. E isso se dá, sobretudo, na figura das cotas. Por outro lado, essa presença ela se configura no momento em que uma instituição como a universidade
vai se desfazendo, não por ela, mas porque há algo se desfazendo, que é a sociedade, né? Talvez a sociedade não exista mais como a gente compreendia. Então, um dos riscos é o de confundir essa dimensão da justiça como uma demanda por direitos. Embora essa demanda imediata esteja dada, você está falando de outra coisa, né? Essa ideia de justiça... Claro, porque isso é a minha geração, gente. Quer dizer, eu pertenço a uma geração esquisita, porque eu nasci um ano antes da ditadura militar começar, então mas por causa da igreja da igreja lá na Vila Aliança, onde eu cresci, eu entrei na política, eu era ainda muito jovem, muito adolescente, através da Igreja da Teologia da Libertação e também o Partido Comunista, tudo aquilo. E também, quando eu já estava na universidade, eu entrei no movimento negro. Então, para mim, eu pertenço a essas duas gerações, né? Uma geração que via as categorias sociais, viu as categorias sociais emergirem como base política para demandar direitos, né? A base do Partido Comunista era a revolução, direito. E para a nossa geração foi um pouco a geração que, né, vindo claro, dos direitos civis, blá blá blá, que trouxe isso. Mas para mim, nenhuma das três, né? Nem o catolicismo, nem o Partido Comunista, nem aquela mobilização que a gente fez, que foi importante, né, que finalmente, né, resultou. Se você pensa que em 1986, gente, quando falava sobre raça com sociólogos, antropólogos no Brasil, o pessoal ficava, você não é assim. Era uma coisa assim que você não podia nem começar a falar, nem pensar em ação afirmativa. Embora eu tenha me beneficiado de um esforço de ação afirmativa não oficial no Rio de Janeiro, mas outra história. Mas, de qualquer forma, é isso, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar essas demandas e até um pouco, né, pedir os direitos, mas não é bastante, porque aí volta nisso, né? Volta nesse governo do Bolsonaro, volta a destruição de tudo, tentativa de destruir tudo que a gente conquistou, como uma vingança. A Coronel Leste estava falando sobre o que está acontecendo agora com os protestos nos Estados Unidos, dizendo, mas a gente tem que lembrar que os neofascistas vão responder, né? Porque tem uma coisa que eu já escrevi sobre isso, falando sobre os limites da ação afirmativa, como ela chegou no Brasil. Eu tenho 2 textos sobre ação afirmativa no Brasil. E é um pouco sobre isso, porque um dos problemas é que ela chegou com a versão menos avançada, né? E ela chegou com a versão menos avançada que facilitou que a reação, né, que os conservadores racistas totalmente ignorassem o ataque, que a gente sabe, né, que Bolsonaro fazia parte disso. Então, tem esse problema, mas eu não devia nem começar a falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, deixa eu só terminar, para a gente mudar para uma outra pergunta. O que eu acho importante é que a demanda pela justiça, que é essa restauração como princípio, se essa restauração é o princípio, qualquer coisa que se faça em termos de direitos, qualquer coisa que se faça em termos de redistribuição de rendas, não é só necessária, mas sempre muito pouco. Porque essa dívida é impagável. Porque essa dívida é o sangue, o suor, o corpo, as células dos corpos que estão em tudo. Vai ser sempre muito pouco. Não é que a gente não queira direitos, é que o direito não é o bastante. Tem uma pergunta colocada no chat que tem a ver com isso, que é por que os protestos acabam? Que energia social é essa que se esgota? Por exemplo, isso que a gente tem vivido no momento, né, que são os protestos que levam às destruições das estátuas ou a derrubada das estátuas, que acabam misturando essas temporalidades, né? De certo modo tem a ver com isso que você está dizendo, na medida em que é um confronto com essas temporalidades todas que se atualizam como violência nesse momento, mas
que energia social é essa que se esgota, né? Por que ela se esgota? E uma outra pergunta que apareceu aqui também, eu sei que você está cansada, a gente já está indo para o final, mas nos seus textos, quando você fala do tempo, do limite do tempo, da ação fora do tempo e de uma outra experiência, você fala quase que de uma dimensão quântica dessa experiência. E estão pedindo aqui para você falar um pouco sobre isso também. São perguntinhas, né? Então tá. Bom, eu não sei porque os protestos acabam, se acabam. Eu tenho uma leitura sobre como eles começam, né? Eles começam por causa dos limites dos mecanismos políticos existentes. Então, só dá mesmo para ir para a rua e demandar e enfrentar a polícia, enfrentar cachorro, etc. Mas uma coisa sobre a qual eu tenho pensado, claro, é sobre como é que essa energia vai se manter, né? Se ela vai se manter, né? E alguém, na terça-feira mesmo, fez essa comparação entre uprisings e protestos. Como é que fala uprising? Levante, né? Então, e os levantes, aparentemente, eles parecem assim espontâneos, mas tem muita organização para um levante, né? E talvez esses protestos possam se tornar momentos de auto-organização para alguma coisa, levando a alguma coisa que vai ser mais, que vai ter mais continuidade, que é o levante. Talvez seja isso, porque... mas eu acho que os protestos são isso mesmo, a gente protesta quando não dá mais, quando falar não adianta, assinar petição não adianta, postar no Facebook, Instagram, não adianta. Como se... Bom... E a pergunta sobre a dimensão quântica, é isso que eu tenho tentado... quer dizer, tem duas coisas. Tem o fato de que, né, a física quântica são três coisas. Embora, né, a interpretação oficial da física quântica tenha estado por aí por quase 100 anos, e embora a gente veja reverberações nas teorias de Foucault, de Derrida e outros, eu acho que, talvez por serem filósofos europeus e talvez porque a física quântica viole os princípios básicos do pensamento europeu moderno, esses filósofos nunca foram muito fortes, né? Tinha sempre alguma coisa... A realidade tinha que ser protegida de alguma forma, mesmo dizendo que ela é produzida, mas então ainda tem que... E eu acho que a descrição tanto, não só da produtividade do conhecimento, mas também uma descrição do real que inclui aquilo que já existe, aquilo que nunca vai existir, o virtual e aquilo que pode existir, elas abrem para uma imagem do mundo que... Elas criam a possibilidade de reimaginar o mundo sem uns aspectos que eu acho que estão por aí no pensamento europeu, né, falando dentro dessa trajetória há muito tempo, são as separações de espaço e tempo. Então, por isso que eu tenho esse interesse na física quântica, não tanto para escrever, não como começo de uma teoria, mas na verdade o que ela faz em termos de abrir a possibilidade para várias, até aquelas formas de ver o mundo que a gente nem considera, porque... Né? Você, falando agora do Levante, você tem uma reflexão sobre o Estatuto da Violência nessa experiência? Porque a gente está falando de violência, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma ação que é disruptiva, né? Qual é o Estatuto da Violência nesse processo? Você pode elaborar mais um pouco? Não, porque o Levante como corte, como interrupção, o Levante como revolta, ele às vezes se confunde com vingança, ele às vezes se confunde com revanche, ele às vezes se confunde com demanda.
Mas se a gente fizer com a branquitude, na sua, digamos, concretude, na concretude das relações que nos tomam, o que fazemos com as estátuas, isso certamente remonta a processos que se configuraram historicamente, né? Mas que não ocorrem sem violência. Mas a gente está vendo isso acontecer. Falando sobre os Estados Unidos, a gente está vendo isso acontecer, mas já sendo imediatamente preempted, que eu não sei eu esqueci como é que fala, porque como a polícia responde aos protestos, né? A resposta aos protestos é de uma polícia toda pronta para combate, né? Então, os protestos, sendo da maior parte, são pacíficos, para usar o termo que eles usam, mas são encontrados já como uma violação. Então, já tem a atribuição da violação aos que estão protestando. Quer dizer, é um dos problemas. E, do outro lado, nos Estados Unidos também, mas também aí no Brasil, porque o Bolsonaro, na verdade, está organizando a quadrilha dele dos 300, né, para se armarem, mas nos Estados Unidos o Trump está apelando para a supremacia racial branca, né? E, na verdade, de forma que autoriza expressões de violência dos brancos contra negros e latinos e outras pessoas. Então, o que eu estou tentando falar é que a minha leitura é de que o Estado, a coalição capital-Estado, já vem há muito tempo, e num dos textos que eu escrevo sobre ação afirmativa eu falo sobre isso, deu surgimento ao estado de segurança, de seguridade. E esse estado de seguridade já nos desencontra com a violência, né? Então, por isso que eu acho que essas outras práticas que essa pandemia está forçando a gente a desenvolver em vários lugares, de várias formas diferentes, que já são práticas que levam em conta a violência, né? Porque as coletivas e as teias na zona oeste do Rio, na periferia de São Paulo, em outros lugares, vão para os espaços que, no Rio principalmente, que fica entre o tráfico, a milícia e a polícia, né? É um inferno. E, de alguma forma, essas teias, essas coletivas estão descobrindo como é que a gente cria condições para continuar vivendo com essa violência que já é violência oficial. Então, o problema é que a opção dos comunistas já foi. Já. O Estado está totalmente armado, vestido, totalmente pronto para reprimir das formas mais letais. Em escala mundial, né? Porque essa ascensão neofascista em escala global certamente é uma resposta a esses corpos que se levantam nesse momento, né? Você não passou uma pergunta, Zé? A gente está indo para o final, então, com a sua pergunta, e aí, se a Denise também quiser fazer um fecho para o dia, para a noite. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, talvez. Assistindo Serpent Rain e te ouvindo falar sobre a física quântica e sobre esse fim desse mundo que a gente vive, que só ele é o nosso horizonte do impossível a ser apontado, eu me perguntei muito sobre a imagem do corpo negro e sobre os assuntos da arte. Por exemplo, há uma sensação, não sei se todos os meus colegas pretos, artistas, estudantes neste momento compartilham dela, mas já conversei com alguns sobre, de que não há outro assunto no sentido temático a tratar que não da nossa própria pele, no sentido imediato, sabe? Como se fosse impossível desviar da nossa temática como a própria pele, o corpo restrito à pele, como se a gente estivesse sempre condenado a um isolamento social dentro da nossa própria derme. E eu acho que se reproduz em várias escalas agora, numa pandemia mundial.
Diante disso, assistindo Serpent Rain, o tempo do filme me chamou muito a atenção. As imagens produzidas e o tempo de permanência em cada uma delas, nos 4 elementos, e o tempo que você dá a quem assiste de lidar com aquilo, de observar, de sentir, de pensar. Isso me vem como a mim me bateu como um convite a de que, e juntando, só para completar esse pensamento, a sua imagem do fóssil, quando você fala sobre aquilo que fica marcado e permanece num tempo, até no tempo presente, desse presente que conhecemos como linear, é possível acessar aquela memória porque ela se faz ali como matéria. Há algo ali que me convoca a uma ideia de corpo que não se restringe à derme. Não no sentido puramente metafísico, obviamente, mas no sentido material do que é a negridade, do que é aquilo que nos concerne enquanto assunto, do que tratamos na arte. E eu gostaria de te ouvir falar sobre essa poética que te move, que parece que, para mim, me soa como um convite a pensar o meu corpo como o corpo da terra, como o corpo das coisas, o corpo da matéria, que sim foi marcado e que sim carrega essa dívida impagável, mas que ela não é minha, e por não ser minha, não sou eu que tenho que tratar como se dela fosse culpado, sabe? Mas eu preciso tratar da vida e do meu corpo como sendo essa coisa expandida, não a determinação racial. Eu queria te ouvir falando disso. Bonito, você já falou isso, falou bonito. Melhor. Então, deixa só eu falar que, para mim, esse é o corpo infinito, né? E é um corpo que a gente que só fica, que só é possível, que fica possível quando a gente vê o mundo com a negridade, pela negridade, como negridade, né? Quando a gente põe luz negra no mundo, o corpo vira corpo infinito. Ele se revela como corpo infinito porque ele já é infinito. Muito bem. Eu estou aqui meio dividido com a coisa do chat, tentando entender como isso funciona. Enfim, quero agradecer, Denise, por essa conversa, por você estar aqui na abertura desses encontros que vão acontecer durante todo esse semestre. Como todos nós já sabemos e percebemos, estamos um pouco capturados por isso aqui, né? Por uma dinâmica que vai se impondo nesse contexto pandêmico até o final do ano. Então, essa é uma das atividades da escola nesse momento, encontros que se abrem a quem se interessa, mas que também vão organizando as nossas ideias, as nossas práticas nessa dimensão restrita e restritiva que é o online, o ao vivo que não é o vivo, né? Então eu quero agradecer, certamente há uma série de coisas aqui que vão nos inspirar e nos ajudar a pensar muitas das coisas, e certamente tem coisas aí para conversas vindouras que espero a gente possa realizar. Então eu quero muito agradecer a sua participação, sua fala, seu pensamento, sua presença. Quero agradecer aos que permaneceram, aos que participaram dessa conversa, assistiram. Agradecer ao Vinícius, que está aqui, portador da experiência estudantil nesse momento, ao Denilson, ao Vinícius Oliveira, que também nos ajudaram aqui com essa dinâmica, a Tarina, fazendo essa mediação, aos meus colegas, aos funcionários da escola, e dizer que essas conversas continuam. Nós estamos divulgando nessas redes, Instagram, Facebook da escola, enfim, e que na próxima semana, também na quinta-feira, nós teremos um encontro com o Paulo Arantes, que é também filósofo, que vai falar sobre a noção de espera, se perguntando se ainda há tempo.
E na sequência a gente vai ter um encontro com a Grace Passot, falando das experiências dela e de como ela tem trabalhado isso que ela tem chamado de frequência, como uma tentativa de captar também o momento. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você pelo convite, a vocês, Vinícius, Tarina, e o pessoal, e o outro Vinícius, e o Denilson, e o pessoal que está aí em algum lugar, em vários lugares que a gente não vê. Tem muita gente. Mas, Denise, só para... A gente também está nesse experimento aqui, eu e o Zé, entre o chat aqui, mas só para te trazer um pouco de lá, chuvas de corações, multicolores, muito agradecimento, todo mundo maravilhado com a conversa, ou até um comentário para você de deusa. Fica aí esse final. Ai, tá bom, deixa eu... Denise Midiática. Então, mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima semana. Axé. Até mais. Axé, axé.